O que você vem fazendo com o seu tempo? É uma pergunta que eu venho fazendo recentemente. E eu acho que não é novidade pra ninguém que eu desinstalei as redes sociais, mas a não ser que você tenha caído de paraquedas aqui. E nesse meio tempo, eu consegui ler mais livros. E eu queria falar especificamente desse, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é médica especialista em cuidados paliativos. E esse livro... Nossa, se eu terminar esse vídeo sem chorar, eu mereço seu like, muito. E é um livro que me fez refletir sobre a morte e o tempo que nós gastamos em coisas supérfluas. E também como humano, o ser humano é um ser hipócrita. A autora, ela nos faz refletir se temos medo da morte e em como somos hipócritas em relação a isso. Por exemplo, uma pessoa fuma, ela bebe, mas quando se é perguntado pra ela se ela tem medo da morte, ela diz que sim. Mas por que ela faz tudo isso pra encontrar a morte mais cedo? É uma coisa a se pensar. A autora, ela retrata a morte também como um muro grande, uma muralha, que não é possível dar a volta e nem passar por cima. Aí você se dá conta de que ali é realmente o fim. Então, nos resta apenas olhar para trás e ver o que nós vivemos até chegar ali e ver se realmente valeu a pena. Essa reflexão do tempo faz com que nós vemos ou pensamos se nós gastamos nosso tempo em coisas que irão nos fazer não nos arrependermos quando chegarmos lá, mas sim saber se gastamos o tempo em coisas boas, em coisas que nos fazem bem. É isso que eu venho refletindo após ler esse livro. E esse também é muito bom, é as coisas que você só vê quando desacelera. Eu tava tendo um problema muito grande com pensamentos, eu ainda tô, mas tá melhorando, que eu não paro de pensar e eu tiro conclusões precipitadas. Nesse livro a autora fala sobre isso também, sobre conclusões precipitadas que não devemos tirar, sobre levar as coisas muito para o pessoal, é algo que ela retrata no livro também. E eu achei muito interessante, porque um dos arrependimentos das pessoas que ela fala que é um compromisso que devemos ter conosco é não levar as coisas pro pessoal, porque isso pode, tanto coisas boas quanto coisas ruins, isso pode inflar o seu ego. Não é algo legal, sabe? Eu havia lido uma frase que é: um dia tudo se tornará memórias, aproveite. E me fez pensar se eu realmente estava aproveitando a minha vida de forma correta. E eu não tava, porque eu estava viciada nas redes sociais. E eu passava horas do meu dia mexendo no Instagram, no TikTok. E tempo, eu já tinha consciência de que tempo é algo que não volta. Mas eu não tinha me conformado ainda de que tempo é algo que não volta. E esse vídeo tá até diferente, né, o modelo. Mas quando você toma consciência de que o tempo é algo que não volta, você começa a correr atrás das coisas e a querer agir. E é isso que eu tomei consciência e é isso que eu venho fazendo. Pensa na procrastinação como algo que acontece de forma automática. Você pega o seu celular, você passa horas e aí você pensa que tem tempo. Porque você não está doente, você está bem, você tem tempo. E aí quando nós tomamos consciência e nos conformamos que não temos tempo, nós corremos atrás de fazer as coisas. Porque chegar naquele muro que a autora descreve como algo que não tem como você passar dali, fará com que tenhamos um arrependimento grande. E eu acho que ter consciência disso enquanto você não está à beira da morte ou perto desse muro, porque não temos como saber. Claro, eu falo de uma morte em que uma morte anunciada, digamos assim, uma morte que você sabe que você vai morrer. Mas essas mortes por acidentes, que não sabemos quando irá acontecer, é bom que tenhamos consciência sobre isso antes, porque nunca sabemos o dia do amanhã, o minuto seguinte, como eu falei no vídeo passado. É algo que me fez refletir muito e eu queria trazer essa reflexão pra vocês. O ser humano, ele gosta de pensar que tem tempo, quando na verdade ele não tem. Nunca sabemos quando sofreremos um acidente ou quando ficaremos doentes e será uma doença que tirará a nossa vida.
Então, não tem muito o que eu falar além de aproveite mais. Você pode até ter uma girada de chave agora, porque é o que eu estou te falando e que fará você ser motivado a fazer isso. Mas provavelmente daqui 2 dias ou 3 dias você voltará a fazer a mesma coisa. Eu só queria que você anotasse em algum lugar que fique visível pra você, uma frase escrita pra você aproveitar mais a vida. E que ela é só uma, que você não terá outra pra isso te manter motivado até você criar realmente um hábito, que é viver, realmente viver e aproveitar. Quantas vezes você olhou pra pessoa que está ao seu lado e disse um simples "eu te amo"? Um dos arrependimentos que a autora retrata nesse livro dos pacientes dela é a demonstração de afeto. Nesse século, ou na nossa geração, a demonstração de afeto é considerado como fragilidade. Logo no século em que precisamos mais de amor e de paciência e de afeto, eu diria que as pessoas estão equivocadas. E um arrependimento na beira da morte será esse de não ter demonstrado amor o suficiente. Eu me considero uma pessoa muito amorosa, até demais. Mas eu sei que tem sim os meus dias ruins e que eu me estresso com muita facilidade. Mas um dos arrependimentos que eu não terei é a de demonstração, meu Deus, é a de demonstração de afeto. Outro arrependimento que a autora também retrata no livro é o arrependimento de ter feito mais pelos outros do que para você mesmo. Quando nós deixamos de fazer algo para a gente, para agradar o outro, quando o outro não está nem aí, esse sim será um arrependimento que você terá quando você se deparar com esse muro. Então, por que continuar fazendo coisas que não te fazem bem, mas que deixam o outro feliz ou a sociedade feliz? A vida é sua, o tempo é seu. Gastar o seu tempo em coisas totalmente desnecessárias, aí sim, isso sim será um arrependimento no final. E não é sobre não ter arrependimentos, eu acho que todo mundo, algum dia da sua vida, vai se arrepender com algo. Mas é sobre diminuir os arrependimentos e sobre não se arrepender por não ter levado uma vida melhor. Um outro pensamento também falado no livro como um pensamento que provavelmente você se arrependerá é: eu poderia ter me feito mais feliz. Não de comprar coisas que te façam feliz ou de fazer coisas que te façam feliz. Também. Mas sabe quando você fica remoendo coisas desnecessárias que fazem você ter um tempo praticamente ruim? Quando você poderia simplesmente se resolver, sabe? Quando envolve outra pessoa, você poderia ter conversado com ela. Em um vídeo que eu assisti de um cara perguntando a estranhos maiores de 60 anos de idade, um homem disse que um arrependimento da vida dele era não ter pedido desculpas para uma pessoa, ter parado de falar com ela. E quando ele quis voltar, a pessoa já tinha ido embora, já tinha morrido. É bem sério, né? E poderia ter sido algo resolvido com um diálogo, com a conversa. Você poderia ter sido mais feliz tendo resolvido isso. É uma outra coisa a se pensar também. Eu gravo esse vídeo agora com apenas um desejo: de fazer com que você reflita se o tempo que você deposita nas coisas que você faz fará com que você se arrependa quando você se deparar com a morte. É algo a se refletir. Foi um vídeo bem curto, mas para expressar o que eu estava sentindo nesse momento e compartilhar os meus pensamentos, que é algo que eu venho fazendo para melhorar essa minha vida de mente pensante. Eu nem me apresentei, meu nome é Andressa Vitória e esse é o meu canal. Eu falo sobre várias coisas e faço vlogs também, mas esse vídeo foi uma vibe mais séria e reflexiva. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like se você gostou. Eu acho que esse vídeo tem um tema importante e eu ficaria triste de não chegarem tantas pessoas assim para que fazer com que elas reflitam sobre a vida delas também.
Então, compartilhe com seus amigos e com a sua família. E com aquela pessoa que você acha que está perdendo tempo com alguma coisa não legal da vida dela. Termina esse vídeo com um poema de Mário Quintana, O Tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram-se 50 anos. É tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado outro dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Beijo e até o próximo vídeo.